São 4 horas da manhã e 20 minutos. E nós estamos aproveitando o material que está reunido. Estamos gravando o segundo vídeo, que vamos deixar privado para liberar depois do que gravamos anteriormente. Então, esse vídeo faz parte da sequência que pretende mostrar como é que a Kahal Hebraica, fundada por Esdras no ano 444, se tornou o movimento sionista mundial. E não podemos entrar muito em detalhes, porque seria uma quantidade infindável de vídeos. E no vídeo anterior, nós mostramos aqui que há uma coincidência notável de que coincide a dúvida metódica defendida pelos acadêmicos se Jesus existiu, se os evangelhos canônicos são verdadeiros, com a ascensão da dinastia Rothschild, que está aqui, um livro publicado pelo Dr. Coleman, mas nós temos o Abade Baruel, né? Nós temos o Robinson, o almirante Robinson, tudo escrevendo sobre Rothschild. Então a literatura é vastíssima. Acho que depois de Deus Jesus Cristo, depois Rothschild. Então nós temos esse livro, né? É muito conhecido. Depois nós temos o Abade Baruel, nós temos o almirante Robinson, nós temos Myron Fagan, foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos. Nós temos a obra de Jacques Bernstein, que foi assassinado pela Mossad, polícia secreta israelense. E assim, o que eu acho curioso, estou colocando aqui para vocês, é que há uma coincidência que durante 1777 anos, os evangelhos canônicos, que nós mostramos a vocês, não foram postos em dúvida. Então, 1777 anos. Este livro foi acreditado como sendo a mais pura e completa verdade. E aí, depois de 1777 anos, então, começa-se a colocar em dúvida se o que esse livro contém é verdadeiro e se o personagem central dele existiu ou não existiu. Eu apenas estou aqui colocando a vocês que houve estudos seríssimos. Aqui nós temos apenas uma apostila, mas nós temos compêndios e mais compêndios. Nós temos os doutores da igreja, que são chamados santos padres. Aqui nós temos um compêndio chamado Patrística, onde estão os mestres e sistematizador do cristianismo nos 400 anos iniciais. Entre eles, avulta uma figura gigantesca, que é Santo Agostinho. Sua primeira publicação não é essa aqui. Aqui é Obra de Santo Agostinho, que então é uma coletânea, mas Confessiones, as confissões são as que tornaram famoso ele, que vive na mesma época de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Inimigos, figadais, grandes inimigos. Termina que Agostinho se rende e pede a Ambrósio o batismo. Aqui nós temos um dos livros produzidos por Santo Ambrósio. Esse livro foi mandado imprimir por Dom Evaristo Arnes. Iniciação cristã nos primórdios. Introdução, tradução e notas, Dom Paulo Evaristo Arnes, Ordem Franciscana, os Sacramentos e os Mistérios. Curiosamente, aqui, nesse livro, Ambrósio, bispo de Milão, saído das sociedades de mistérios, os primeiros doutores da igreja, todos eles eram gnósticos, saído da sociedade de mistérios, e aqui, Ambrósio de Milão, que foi, eu disse, o maior inimigo de Santo Agostinho, e os dois travaram uma luta muito grande, até que finalmente Agostinho se dobrou, e Ambrósio o batizou. E o ordenou bispo, né? E ele se tornou famoso. Agostinho de Hipona. Então, aqui Ambrósio dá um passo de 4 léguas, quando ele compara os sacramentos cristãos
com os mistérios pagãos. Olha que coisa maravilhosa. Com todo requinte de detalhe, ele afirma categoricamente que se você compreender os mistérios pagãos, você compreenderá os sacramentos cristãos, porque são a mesma coisa. Ou seja, essencialmente, usam-se coisas materiais, a água, o pão, o vinho, para simbolizar, ou, segundo a concepção católica, realizar o mistério que Valentim Incio chamou o dogma de Cristo, que é trazer até o visível aqueles acontecimentos que estão ocorrendo no mundo invisível. Então, há um livro famoso de Valentim Incio, eu tinha ele, mas emprestei e não tenho mais, chamado Dogma de Cristo, que ele considera o mistério cristão da encarnação. Pois Ambrósio aqui faz o que vários fizeram. Agostinho também era neoplatônico, ou seja, ele também pertencia às escolas de mistérios. E quase todos os grandes doutores da igreja eram gnósticos, ou seja, a patrologia, que é o nome desse livro, é um entre muitos, esse é o que eu estudei no mosteiro. Então, a doutrina cristã é quase toda ela sistematizada. Aqui nós temos uma exceção. Cirilo, bispo de Jerusalém, escreve catequeses pré-batismais, mas olha, aqui fizeram uma safadeza. Tradução Frei Frederico Vieira, Ordem Franciscana, e Frei Fernando Figueiredo, mas o título original não era esse. A Vozes mudou. Olha só, aqui nós temos, no verso do livro, nós temos todos, a coleção toda que eu tinha, hoje só tenho 3, mas nós temos a coleção toda, e aqui nós temos, no lugar de catequeses pré-batismais, aqui aparece catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém. Eu vou colocar aqui bem claro para vocês, olha só. Então a Vozes não teve coragem de colocar isso, porque mistagogia, era a palavra utilizada nas escolas de mistérios. Então Cirilo teve medo, a Vozes teve medo, e aí mudou, tá vendo? Aqui estão todas as obras, foi uma iniciativa do cardeal Dom Evaristo Arnes, estão todas elas, e o verdadeiro título do livro era Catequeses Mistagógicas, de mista é mistério, ou seja, segredo que só é descoberto por aqueles que tiverem algo de especial. Para os gnósticos era um conhecimento passado de geração em geração, e para nós cristãos é a graça de Deus, o Espírito Santo. Mas, então, foi publicado pela Voz com o nome de Catequeses Pré-Batismais. Mas aqui, São Cirilo de Jerusalém expõe com a mesma clareza de Ambrósio de Milão os mistérios pagãos, só que os coloca dentro da ótica cristã. Então você vê que as escolas de mistérios, como diz Bernard Bartmann, o maior teólogo, o maior especialista em sacramentos, aqui ele escreve o livro Teologia Dogmática, ele é o maior em sacramentos. E aqui ele escreve, quando ele fala sobre o batismo, ele diz que, embora a maioria dos padres da igreja considere que as escolas de mistérios são reprováveis e são contrárias ao cristianismo, ou seja, diabolizam elas, eu não vou encontrar aqui, ou vou. Ele não considera isso. As antigas religiões pagãs são chamadas de mistérios. Encontrei. Deus quis. Antigas religiões pagãs são chamadas de mistério. Por isso o medo da Vozes de colocar
catequese mistagógica. Mistagogia, mistério, mister. São contemporâneas ao cristianismo e anteriores a ele, mas vão até os primeiros séculos após o cristianismo. Também serviam-se de meios sensíveis, materiais, como água, pão, óleo, com o fim de captar forças sobrenaturais e realizar uma comunhão mais íntima com a divindade. Aqui ele define precisamente aquilo que Cirilo faz e aquilo que Ambrósio faz. Está vendo? Com a finalidade de servem-se de meios sensíveis, água, pão, óleo, etc., com o fim de captar as forças sobrenaturais, realizando uma comunhão mais íntima com a divindade. Isso as escolas de mistério faziam. Constatando esse fato, a história nacionalista das religiões afirma que os sacramentos cristãos contêm não somente analogia com esse mistério, mas também são, na sua maioria, tirados deles. Propriamente teria sido São Paulo quem introduziu na comunidade dos cristãos e os seguidores de Jesus os sacramentos que eram considerados mágicos nas escolas de mistérios pelos pagãos, mas de um ponto de vista cristão, pobre no começo, com ritos e cultos muito simples, tornando-se pouco a pouco a igreja que hoje nós conhecemos, com seu numeroso pessoal cultural, seu faustoso cerimonial. Os mistérios pagãos, então, eram sobre Mitra, Zeus, Ates, Dionísio, Osíris, Serapis, Baal, Afrodite, Gea, Cibele, etc., para citarmos apenas alguns. E hoje os católicos que julgam objetivamente não fazem mais, como em outros tempos, um juízo severo sobre essas escolas pagãs, até porque considerados um abismo de trevas e de corrupção, efetivamente, jamais correspondeu à verdade. Como tal, ainda que a apologética muitas vezes fale com ênfase isto nas pregações missionárias. Nós, já seguindo a linha paulina, não vemos nos mistérios pagãos, como já Tertuliano fazia, imitações dos sacramentos por obra de Satanás. Pela simples razão de que, muitas vezes, eles são mais antigos, portanto, seguem uma tradição sacral, e desenvolveram esse ambiente não influenciado pelo cristianismo. E assim que o cristianismo se chega até eles, eles aderem, substituindo os deuses pagãos pelo Cristo. Ou seja, na verdade, os mistérios pagãos revelam manifestações de uma religião natural e de elevada consciência moral. Bernard Bartman. Por isso, é fácil conciliar quando diz, professor Marlanf, como é que o senhor, sendo cristão, o senhor fala sobre cabala, diz que é um mago, joga o tarô, tá vendo? Ó? Aqui nós temos o maior de todos os especialistas em sacramentos e faz um tomo chamado Teologia Dogmática, Bernard Bartman, e ele diz que os sacramentos cristãos se originam dos mistérios pagãos. Mas, no início, era muito simples. Aqui nós temos, por exemplo, a Didaquê, que é um dos mais antigos documentos, faz parte da fonte da catequese, da mesma coleção, onde Jesus ainda não era dito claramente que era Deus. Então, aqui, ou seja, as comunidades fundadas pelos apóstolos se baseavam principalmente nas profecias de Isaías, que consideravam Jesus o servo de Javé, o servo perfeito de Javé. E então, baseado nisso, então os inimigos de Cristo dizem que ele não é Deus. O problema é o seguinte, vocês imaginem que os meios de transporte e de comunicação, na época do Império Romano, você levava dias ou meses
para chegar de Roma até a Palestina. E hoje eu estou falando com vocês aqui. Eu tenho aluno na Bélgica, eu tenho aluno na Suécia, eu tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno pelo Brasil todo. E nós estamos aqui agora conversando face a face. Entretanto, para se chegar a uma comunidade cristã nessa época, ou seja, para um escrito apostólico chegar até aqui, demorava anos. Por isso, o que se vai ler aqui, eu vou ler para vocês, ainda é muito incipiente. E a ideia é exatamente a que está em Isaías. O servo perfeito de Javé. O Messias será o servo perfeito de Javé. Por isso, na hora da consagração, ele dá instruções sobre a celebração da Eucaristia. A palavra Eucaristia vem do grego eukaristém, que quer dizer ação de graças. No que concerne a Eucaristia, celebrada da seguinte maneira. Primeiro, consagrando o cálice, dizendo: nós te bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de teu servo Davi. Santa vinha é a família, viu, gente? Jesus era descendente de Davi. Que nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti glória pelos séculos. Amém. Depois, deixando o cálice e quebrando o pão, disse: nós te bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento. Está vendo? Ó? Conhecimento, necessária instrução. Que nos revelastes, também a revelação. Então, a instrução começa pelo conhecimento, depois vem o entendimento e depois vem a sabedoria pela graça do Espírito Santo. Então, primeiro é conhecimento, depois é entendimento, depois é sabedoria. Então, aqui, essas igrejas ainda estavam na fase do conhecimento, embora já usassem a palavra revelação. Mas eles ainda não tinham completo conhecimento disso, não sabiam exatamente o que era, mas vamos ler. Então, te bendizemos pela vida e pelo conhecimento que nos revelaste por Jesus, teu servo. Ou seja, a revelação e o conhecimento da verdade se deve a Jesus, o perfeito servo de Javé. E depois da ceia, que aqui é feita, tomando-se o pão e o vinho, agradece-se dizendo: nós te bendizemos, Pai Santo, por teu santo nome. Nome é o mesmo que nume, poder, tá? Então, o nome é o nume. Então, a gente fala o nome de Deus é o nume, é o poder. Então, o nome de Deus é santo, kadosh, separado de tudo, exatamente porque é santo, é perfeito. Não tem nenhuma mácula, nenhuma imperfeição. Então, a gente se habituou a falar no nome, mas esquece que a palavra nome, para os antigos, tinha um significado de nume, poder. Vou repetir, nós te agradecemos por teu santo nome, que tu fizestes habitar em nossos corações. Ou seja, tu fizeste habitar em nossos corações o teu poder. E pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste, aqui ele enfatiza a revelação, por Jesus teu servo, a ti, agora pelos séculos. Amém. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória do teu nome, e para gozo dos homens, destes a eles o alimento e a bebida, a fim de que eles te bendigam, mas a nós deste uma comida e uma bebida espirituais. Então, não é pão e vinho. Já está claro aqui. Embora Jesus seja considerado servo de Javé, então o cálice com o vinho, que é transformado em sangue de Jesus, e o pão, que era pão mesmo, que é transformado em corpo de Jesus, são uma comida e uma bebida espirituais, como nos mistérios pagãos, para a vida eterna, por meio de Jesus, teu servo. Ou seja, o pão e o vinho e o alimento que perece nos dão a vida biológica, terrestre, mortal. Mas, através da revelação e da graça de Jesus Cristo, esses alimentos perecíveis, que alimentam o nosso corpo perecível, se tornam espirituais
portanto, são penetrados pelo Espírito Santo e se transformam, assim, na missa cristã, católica, né? O que está ali não é a memória, há um grande erro na palavra que foi usada, porque Jesus Cristo, quando fez a Santa Ceia, ele falava aramaico, e depois, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, ele obrigou o mundo a falar o grego, e não se tem a fórmula, como Jesus Cristo disse na Santa Ceia, em aramaico. Então, quando traziram para o grego, e São Paulo pegou essa tradução, usaram a palavra anamnese, que quer dizer recordação. Ora, se fosse uma simples recordação, não seria espiritual. Se a missa apenas recordasse a Santa Ceia, seria uma lembrança. Seria a mesma coisa que eu contar uma história. Não é? É a atualização. Ou seja, Jesus se torna atual. Se mostra, é uma viagem no tempo. Por isso, Valentim Incio diz, é o dogma de Cristo. Então, por tudo te agradecemos, pois és poderoso, a ti, agora, pelos séculos. Amém. É essa fórmula simples, que era feita a consagração antiga, e que aos poucos vai sendo trabalhada pelos padres na patrística, na patrologia, até chegar-se ao conceito de que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, é Adonai. É um lento trabalho de sistematização, mas que Paulo coloca já no 64. Então a patrologia vai apenas, vamos dizer assim, unir a teologia paulina com a filosofia cristã. Mas São Paulo já diz claramente, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E a carta aos Hebreus diz, tendo Deus falado aos nossos pais antigamente por meio dos profetas, e por muitas vezes falou-nos nesses tempos através do seu Filho unigênito, a quem concedeu ser o seu herdeiro universal e único. Ora, então, se só Jesus Cristo é herdeiro universal e único de Deus, Jesus Cristo é Deus. Porque não se pode herdar a não ser do Pai. E se o Filho é herdeiro do Pai, ele tem a mesma natureza do Pai. Por isso no credo diz, consubstancial ao Pai e do Pai nascido antes da criação do mundo. Mas para chegar a isso aí, foi necessário um trabalho de sistematização muito grande. Entretanto, quem assiste à missa, ouve o padre dizer, né, depois de ter celebrado a ceia, ele disse, fazer isto para a minha memória, para manter a minha memória. Anamnese é a palavra grega usada. Não é. Não é. É a presença real. Vocês não são obrigados a acreditar nisso. Eu sou. Eu sou. Então, agora, isso foi um lento trabalho. E aqui nós temos, então, um trabalho incipiente, um catecismo inicial, que só aos poucos a patrologia e os grandes iniciados cristãos foram transformando de acordo com o Antigo Testamento até a revelação de que Jesus Cristo é Deus, consubstancial ao Pai, e do Pai nascido antes de todos os séculos. Então, isso não interessa a todos, é claro. Então, estou fazendo esse vídeo, né, para dizer a vocês, então, que nós católicos, né, temos uma fé que não é comum a todos os cristãos. Por exemplo, os testemunhos de Jeová consideram Jesus divino, mas não Deus. E o trabalho dos acadêmicos se baseia no fato de dizer que Jesus Cristo não é Deus. Talvez não tenha nem existido. Ora, é extremamente difícil
provar que Jesus Cristo não existiu. Primeiro, porque nós temos muitas fontes, além dos evangelhos que nós já mostramos, nós temos canônicos, nós temos os apócrifos, que são mais de 111. Mas a igreja não aceita os apócrifos porque não sabe da autoria deles. Enquanto que os 4 evangelhos canônicos, desde o início, ou seja, antes de São Paulo, antes do ano 64, já eram aceitos pelas igrejas como sendo os únicos que mereciam fé. Então, nós temos, assim, uma tradição, e aí os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, durante 15 anos tiveram apenas a tradição oral, até começar a ser colocado por escrito. Eu acredito que os primeiros escritos cristãos, chamados Logia, de Logos, palavra, foram escritos 15 anos depois da morte da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas a data oficial é dada como ano 64, sendo Paulo considerado o primeiro a escrever sobre os mistérios cristãos. Então, estou me aprofundando muito no assunto, não queria fazer isso, mas o problema todo é esse. Olha só, aqui nós temos o Evangelho de João, mas está em grego. De um lado em latim, do outro lado em grego. Mas a versão latina é posterior à grega. João escreveu em grego. Aqui, como está aqui. Enarche enologos, kai logos en proston theon, kai theos enologos. Aqui, em princípio erat verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. No princípio era o verbo estava no seio de Deus, e o verbo era Deus. Duvidar disso, Policarpo de Esmirna foi discípulo direto de João. Direto. Então, o bispo São Policarpo, assado vivo, foi discípulo direto, visitando João na ilha de Patmos, recebendo dele, que foi a testemunha ocular, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e diz claramente para seu discípulo Irineu de Lyon: tu te lembras, quando ainda um jovem, íamos a Patmos e tu, sentado nos joelhos dele, aqui acreditamos que seria aos pés dele. E ele, já velho, nos dizia: cuidado com os gnósticos que dizem que as doutrinas de Jesus Cristo são feitos por eles. Fujam deles, porque até as suas roupas são corrompidas. Policarpo, bispo de Esmirna, foi assado vivo. Agora você imagina, uma pessoa que crê naquilo que recebeu do que foi testemunha ocular, que viveu 3 anos com Jesus Cristo. E ele não considera a vida dele mais importante do que essa crença. Você faria isso? Você deixaria que lhe assassem vivo porque você não negaria Jesus? É claro que não. Pois durante 300 anos, 4 milhões de pessoas, no início pobres, depois foram subindo para as camadas mais elevadas, até chegar à nobreza e até chegar ao próprio Constantino, imperador de Roma, e aos senadores. Essa doutrina que revolucionou o mundo. E aí nós temos uma coisa que eu vou ter que deixar um pouquinho para o próximo vídeo. Mas seria a questão: Jesus Cristo existiu historicamente? Bem, nós temos aqui, como eu disse, os evangelhos em latim e em grego. De um lado latim, do outro grego. Para mim, o mais importante é o de João, né? Ainda tem uma outra coisa: existe uma corrente teológica que afirma, está na Wikipédia, na versão inglesa, que João, o apóstolo amado,
na ilha de Patmos, tinha 2 discípulos, Prócoro e Nicanor, e Prócoro era taquígrafo. Sabe o que é taquígrafo? Escreve em uns rabiscos, depois a pessoa, ele próprio, pega esses rabiscos e expõe assim claramente como está aqui. Isso se chama taquigrafia, e há uma corrente teológica que afirma que o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse foi ditado por ele pessoalmente a Prócoro, que apenas o taquigrafou. Essa é uma afirmação que poucos sabem. Então, isso tornaria o Evangelho de João absolutamente, indiscutivelmente autêntico, e não haveria acadêmico que pudesse provar isso sem dúvida. Mas é apenas uma corrente teológica. Não é consenso na igreja. Mas que Policarpo de Esmirna recebeu diretamente de João, que João foi fervido em óleo e não morreu, não sofreu nenhum arranhão, isso é história. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo a maior prova da existência histórica de Jesus. Para mim, essa que não é levada em conta não são os evangelhos apócrifos, porque apesar de não terem autoridade que tem os evangelhos canônicos, todos eles são de discípulos ou admiradores de Jesus que tinham uma boa intenção de falar que Jesus existiu, de contar a fato da vida de Jesus, mas essa boa vontade, essa boa intenção traziam mal. Eles queriam que aquele escrito deles fosse divulgado, e para garantir essa divulgação e o respeito pelos escritos deles, eles atribuíam a um membro famoso. Por exemplo, o Evangelho de Filipe. Filipe não escreveu evangelho nenhum. As atas de Pilatos. Não temos as atas de Pilatos. Quando Nero incendiou a Biblioteca de Roma, no bairro cristão, incendiou as atas de Pilatos. O Evangelho de Maria Madalena não escreveu. Então, por isso, nós, católicos, não consideramos legítimos, embora sejam valiosos, porque todos eles têm a intenção de afirmar a existência de Jesus. Contudo, os 4 evangelhos canônicos é uma coisa misteriosa, porque nós temos 2.300 religiões cristãs que discordam em quase todos os pontos. Mas em uma coisa elas estão de acordo. Inclusive os Testemunhas de Jeová, que consideram que Jesus não é Deus. Só existem 4 evangelhos dignos de confiança: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é notável. Eu acho que isso já é uma prova da autenticidade dos 4 evangelhos. Vejam bem, minha gente, são 2.300 denominações catalogadas, fora aquelas que ficam em garagens aí com cadeirinha de plástico. Discordam em muitos pontos. 2.300 denominações, facções cristãs, que discordam, brigam, lutam, e todas elas aceitam tranquilamente uma única coisa. Nesse ponto não há a menor discordância. Só há 4 livros que merecem credibilidade entre tudo que se fala de Jesus Cristo: o Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Minha gente, isso ou é um milagre, ou é um complô que envolve 2.300 seitas diferentes do cristianismo, e é notável. Eu acho isso fantástico. Mas a maior prova não é essa. E eu vou reservar então para o próximo vídeo. Esse vai ficar em privado até que eu coloque em público, porque eu estou aproveitando o material que está aqui, e o livro que eu vou apresentar, meu trunfo final, é esse. É de Eliphas Levi, A Ciência dos Espíritos. Aqui está a maior prova da existência de Jesus como personagem histórico. Fica para o próximo vídeo. Acho que esse vídeo foi pesado, porque eu entrei
em matéria teológica, a minha proposta era não fazer isso e não consegui. Terminei me deixando empolgar. Então, o catolicismo, o cristianismo, não é do interesse de todo mundo. Eu me propus a não me aprofundar teologicamente nisso. Mas aqui eu fui um pouquinho, eu acho que fundo, contudo, foi o Espírito que me levou. E eu me deixo levar pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu deixo ele. Como uma folha levada pelo vento, como um cajado conduzido pela mão do pastor. Assim eu me sinto. Então, vamos deixar a última revelação, que eu acho a prova definitiva da existência histórica de Jesus, dos seus milagres, mas não da sua divindade. Mas pelo menos já seria muito. Os acadêmicos ficam trocando ideias, publicando teses. O professor Jonathan Matias, meu amigo, colega, admirável, faz trabalhos lindíssimos, mas não concordo com algumas coisas que ele diz. E ele é uma das pessoas que divide Jesus da história, do Jesus da fé. Tem outros amigos meus íntimos, que dizem que o Jesus da teologia é um e o Jesus da história é outro, e essa divisão é absurda. Simplesmente isso. A palavra mais exata é: dividir Jesus em dois é o maior dos absurdos. Só existe um Jesus. E nós vamos provar isso. Vamos provar. Primeiro, que ele existe. Porque ele está aqui. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Porque ele é Deus. Segundo, estou me aprofundando, porque nós temos como provar isto. E vamos fazê-lo nos próximos vídeos, embora essa série não tenha intenção clara, manifesta, de provar a existência de Jesus, mas vai entrar no contexto, porque Jesus foi o maior obstáculo à carral hebraica. E eu, como cristão, estou seguindo os passos dele. É minha obrigação. E todo cristão devia fazer isso. O maior obstáculo aos planos de Esdras foi Jesus de Nazaré. Por isso que ele é tão combatido. Como eu já disse antes, não há hipótese sobre Buda. Ninguém escreve hipótese sobre Zoroastro. Ninguém escreve hipótese sobre Lao Tse, nem sobre Confúcio, nem sobre Krishna. Mas são superabundantes as hipóteses sobre Jesus. Porque são financiadas. E financiadas por quem? Pelos Rothschild, que são os maiores inimigos de Jesus. São eles o clã dos anticristos. Mas não todos. Porque não são todos eles que concordam. Não há acordo total no clã. Há muitos que discordam. Então, existe um grupo dentro desse clã que está completamente isento disso que eu estou falando. Então, somente um pequeno grupo é que segue os passos de Esdras e constitui, curiosamente, no ano 1777, vai começar a financiar uma guerra de extermínio ao nome de Jesus. Encerramos esse vídeo assim, deixaremos a prova já, porque só ficou agora do material colhido, só ficou esse que eu não usei. Então, vou deixar em privado esse vídeo e depois colocarei em público, porque agora usei todo o material. Só ficou um livro que vai ficar para a próxima gravação. Muito obrigado a todos. Estou encantado com o apoio que estou recebendo de vocês. Os 140.470, estamos perto de 1.500 inscritos, o que é bastante pouco, se levar em conta que tem pessoas aí com 3.000, 6.000, mas são pessoas que aderiram totalmente de corpo e alma ao que nós estamos aqui afirmando. Pauca sed bona, poucos, mas bons.
Talvez você esteja entre esses poucos. Você que está me ouvindo. Tomara que sim. Até o próximo.